Por um lado, e este era o meu primeiro slide, houve uma grande ampliação, houve um reconhecimento do direito a ser esquecido, com uma grande amplitude de base, embora muito restrito no que diz respeito ao objeto. É apenas a destruição da ligação entre uma certa informação e a ligação a um certo nome. E depois o Tribunal, e avançando agora para o penúltimo slide, o Tribunal teve o cuidado de dizer, mas calma, isto obviamente não estamos a reconhecer o direito a ser esquecido como um super-direito, como um direito absoluto que agora vai passar por cima de todos os outros, nomeadamente daquilo que começou logo a ser aqui del Rei, o direito de liberdade, ou liberdade de imprensa, ou o direito de informar. E o que o Tribunal vai dizer é que, atenção, há critérios de ponderação para resolver, ou para, de agora avante, resolver questões de conflito entre este direito a ser esquecido e outras liberdades fundamentais, nomeadamente três que são particularmente importantes, que é a liberdade de imprensa, a segurança nacional, ou o poder judicial, que pode ter interesse em, obviamente, conhecer a vida das pessoas no passado, e a investigação científica. São os três áreas, as três liberdades, os três interesses fundamentais que podem estar em causa e conflituar com estas decisões. O que é que diz o Tribunal também no acordo? Diz o seguinte: é preciso, antes de mais, circunscrever o tipo de informação que está em causa na pesquisa com os direitos que são contrapostos. O que ele está a dizer, no fundo, é não é possível ter critérios senão casuísticos. Isto é o primeiro comando do Tribunal. Não é possível, não tentem fazer qualquer tipo, nem do lado do exercício de direito a ser esquecido, nem do lado da imprensa, que foi a primeira a dizer, dê-nos guidelines. Não é possível fazer esta contraposição a priori. O que é preciso fazer é, caso a caso, dizer a pesquisa era sobre este tipo de informação, por ser sobre este tipo de informação, levanta este tipo de dúvidas, portanto, este é o. Depois é preciso graduar a sensibilidade da informação, para saber que tipo de informação é que está na pesquisa. Em terceiro lugar, é preciso ver qual é o interesse do público. Ou seja, mesmo sendo ou não sendo dados sensíveis, podem ser dados muito pouco sensíveis, mas não implica o interesse do público. Pode haver muito interesse para a pessoa de não saber. Os dados nem são assim particularmente sensíveis, mas não há nenhum interesse do público em saber aquilo. Portanto, esse é o terceiro elemento. E, finalmente, está previsto no parágrafo 99, este é o tal elemento que faz a ligação com a pré-diretiva, com o momento pré-diretivo, a ideia de uma autolimitação da privacidade. A ideia de que o Tribunal vai recuperar muito o que é dito, sobretudo, na doutrina francesa desde os anos 60, a ideia de que o modo como o visado pela pesquisa se comportou ou se tem comportado desde o momento em que a informação que surge na pesquisa e o momento em que é feita a pesquisa existe a ligação, o modo como o visado se comporta face à sua privacidade é relevante. Ora bem, para terminar, como é que tudo isto, como é que a doutrina, ou perdão, a jurisprudência Google se coloca face à decisão, ou se quisermos, à proposta de novo regulamento? 5 pontos. Em primeiro lugar, o direito a ser esquecido tem previsão expressa no regulamento. Está previsto no artigo 17º do regulamento, mas mesmo direito a ser esquecido e direito ao apagamento de dados. São muito felizes do erase, do right to erase, do right to delete, perdão, mas é o que é. O primeiro aspecto interessante: explicitam-se e alargam-se os pressupostos do exercício do direito a ser esquecido. São pressupostos muito maiores do que aqueles que vêm, se já entendemos, se eu entendo, que já é bastante largo o conjunto de pressupostos para exercer o direito ao abrigo da jurisprudência atual, no número 1 alargam-se estes pressupostos. Ou seja, pode ser invocado por um maior número de razões. Não só não serem apropriados, serem excessivos, estarem errados, mas também, em alguns casos, por exemplo, simplesmente por prejudicarem, digamos assim, a imagem do. Claro que, obviamente, poderá provavelmente ser reconduzido sempre a uma das categorias da jurisprudência. Mas, por exemplo, a norma do artigo 17 prevê mesmo os casos de prejudicarem a imagem, ou poderem prejudicar a imagem ou os direitos fundamentais do visado. Amplia-se o objeto material e subjetivo. O que eu quero dizer com isto? Já não estamos limitados ao nome. O que, na verdade, se permite no artigo 17 é um direito a ser esquecido por completo. Isto é, apaga-se a ligação ao nome e apaga-se a própria informação. Ou seja, eu sou realmente completamente esquecido com o conteúdo do artigo 17. Portanto, há mesmo um esquecimento, se quiser, material. Não há um esquecimento processual, procedimental. Ou seja, eu mato a possibilidade de descobrir. Eu aqui mato a possibilidade da informação ser descoberta porque eu pago a própria informação. Sim, e esta é a que é mais controversa, uma vez que resulta de uma proposta de correção do Parlamento Europeu, ainda não se sabe se vai ser completamente recebida ou não. Procura estender-se a exigência do apagamento, que está previsto também no artigo 17, dos
dados a terceiros que também façam controle desses dados e que a entidade responsável pelo tratamento saiba que faz o controle desses dados. Isto é particularmente dramático e tem provocado grande ira nos motores de pesquisa, porque uma interpretação, tal como parece estar no artigo 17, na proposta do artigo 17, significa alguma coisa do género. Se houver uma relação entre o Google e um certo site, nomeadamente uma relação comercial, o Google pode ser obrigado a contatar esse site para dizer: eu sei que tens esta informação, porque eu retirei daí esta informação para a minha pesquisa, tu vais ser obrigado a apagá-la. É o Google que tem esse trabalho, e não o próprio visado, ou uma entidade pública que fosse responsável por fazer este trabalho. E isto é também, obviamente, um ónus muito forte que se cria em cima das empresas. À linha D, prevê-se coimas pesadas, prevê-se, aliás, as coimas mais pesadas que se prevê na proposta de regulamento, que vão até 2% dos proveitos a nível mundial da empresa em causa. Para terem uma ideia, se isto fosse aplicado ao Google, eram muitos milhões de dólares. Temos uma noção da escala que estamos a falar. E, finalmente, prevê-se aquilo que no Tribunal surge no parágrafo 99 da decisão, Google, prevê-se especificamente nas alíneas do número 3, nos casos do número 3, ponderações específicas em relação a tipos específicos de direitos fundamentais, nomeadamente 3. Dados relativos à saúde, ponderação entre a proteção da saúde e o direito a ser esquecido, liberdade de imprensa e segurança nacional. Resta-me pôr-me ao vosso dispor, agradecer e pôr-me ao vosso dispor para questões e agradecer a vossa atenção. Muito obrigado.